O trabalhador pagará no bolso o fim da escala de trabalho 6x1. Entenda o porquê disso tudo. Olá, sou Rafael Gama e aqui no canal eu conto histórias e também trago notícias do estado do Ceará e também trago notícias como essa que vão impactar o nosso estado e o nosso cearense de alguma maneira. Então, se você é novo aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sino e deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo. A aprovação da proposta da emenda à Constituição PEC, que prevê o fim da escala 6x1 e a redução de jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, representa um marco histórico em um dos debates mais intensos da política da economia brasileira recente. Lembrando que até agora passou apenas na Câmara dos Deputados. Tem que ir para o Senado para poder, se for aprovado, virar lei. O tema, que avançou com expressiva votação na maioria da Câmara, como falei, dos deputados, foram 472 votos a favor e 22 contra no primeiro turno. E 461 votos a favor e contra 19 no segundo turno. Revelou profundas divisões entre o anseio social por mais qualidade de vida, eu vou já explicar porquê, e os temores da desestruturação econômica. Então, vou te mostrar aqui o contexto dessa situação política, econômica e estrutural. Então, primeiro, a vitória política e o embate ideológico. A expressiva votação na Câmara reflete a forte pressão popular, entre aspas, e a habilidade de articulação de frentes progressistas, lideradas por figuras como o deputado Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. No entanto, o consenso numérico do painel de votação não apagou a polarização ideológica nos bastidores. O clima no parlamento foi marcado por embates diretos e inflamados, exemplificados pelas discussões em plenário da própria Érica Hilton e o deputado daqui do Ceará, André Fernandes, do PL. Enquanto defensores da proposta focaram na dignidade humana, depois eu vou te explicar por que isso aqui vai dar um problema tão grande, e no direito ao descanso, temos muitos feriados, por ainda que é descanso. A ala mais conservadora ligada ao empresariado expressou forte preocupação com a sustentabilidade financeira dos pequenos e médios negócios. No modo regional, o reflexo da votação também redesenha alianças e posicionamentos, obrigando bancadas locais, como os deputados cearenses, a só pensar a forte pressão de suas bases de trabalhadores, com lobby de setores produtivos regionais, comércios e serviços, que são historicamente fortes no Nordeste. Vão ser os primeiros a sofrer. Ponto 2. A transição gradual da jornada. Para mitigar o impacto imediato no mercado, o texto base aprovado sob a relatoria do deputado baiano Léo Prates, do Partido dos Republicanos, estabeleceu um cronograma de implementação progressiva diluído em até 14 meses. Ou seja, na prática, todo mundo vai começar a pagar a partir de já. O empresário vai ter que se virar para poder arrumar dinheiro de onde não tem, para poder pagar a pessoa, para poder ter mais 1 hora de folga, sem tirar do seu salário. Então, a programação fase 1, em até 2 meses após a promulgação. Por incrível que pareça, vai ser no ano eleitoral e perto quando começar as campanhas, para usar isso aí, para dizer, o que eu fiz? Redução inicial das horas, passando do limite de 44 para 42 horas semanais. Fase 2, em até 12 meses após a primeira redução, retirada das 2 horas restantes, consolidando a jornada máxima em 40 horas semanais, viabilizando o modelo mais tempo livre com redução correspondente sem redução dos salários. Aí pronto, temos 44 horas para 40 horas. 4 horas a menos, que em 2 dias dão 8, certo? Então, como é que o empresário vai se sustentar com menos 4 horas de trabalho e mantendo o trabalho desse funcionário? Eu vou explicar agora aqui o que vai acontecer com isso aqui tudo, tá bom? Ponto 3, perspectiva sociotrabalhista. A qualidade de vida e bem-estar
sob o ponto de vista social e da saúde pública, a PEC atende uma demanda histórica de combate ao esgotamento físico e mental burnout gerado pela escala 6x1, onde o trabalhador possui apenas um dia de folga na semana. Sabe o que vai acontecer com isso aqui também? Só para, antes de eu voltar aqui para o texto, vão reclamar, vou pegar o final de semana de folga, beleza. Mas eu tenho médico na semana. Já vão reclamar que não pode trabalhar na semana, não pode trabalhar no final de semana, tem que arrumar uma folga na semana. Depois, daqui a um tempo, vão tirar de 2 para 3. Não, tem que ter um médico na semana, porque vão dizer que está muito esgotado, como eram nos anos 80. Já começa por aí a situação, certo? Então vamos chegar aqui no Pacto Econômico. Onde o trabalhador possui apenas um dia de folga por semana. Argumentos favoráveis sustentam que o trabalhador passará a dispor de mais tempo livre para o convívio com o familiar. Tá certo. Isso se a mulher não deixar o cara e dar um pé na bunda do cara, né? Porque quem vai aguentar o cara 2 dias em casa, onde as contas vão tudo aumentar, e eu vou explicar por quê. Então, convívio com familiar, profissional, lazer e consumo. Lazer também, eu já chegar aí. E o que poderia, inclusive, reaquecer setores voltados ao entretenimento e turismo. Mas aí como é que o cara vai ir para o turismo se o cara não tem nem como comer em casa? Eu vou já explicar também aqui, nos dias de folgas adicionais. Ponto 4, perspectiva econômica. O alerta de um desastre social, aí que começa agora. Em contrapartida, ao entusiasmo político, analistas e acadêmicos acendem o sinal de alerta para barreiras macroeconômicas. Então, a CNN Brasil trouxe um alerta, ele trouxe um sociólogo e professor aposentado da USP, José Pastore. Ele classificou a medida como um potencial desastre social. O argumento central é que uma redução abrupta de jornada mexe com toda a engrenagem de custos do país, gerando custos imediatos, estimativa de cerca de no mínimo 10% da folha salarial de pagamento, tá certo? Mas pode chegar a 30% ou a mais. Eu vou explicar aqui, por exemplo, com margem de lucro como as margens de lucro de micro e pequenas empresas, especialmente em lanchonetes, pequenos comércios e transportes, costumam ser estreitas. Pastore aponta que os mecanismos de ajustes do mercado tendem a recair nas costas dos próprios trabalhadores. Lembra que eu falei no começo que o próprio trabalhador vai pagar o 6x1 desse vídeo? Então, através de 4 caminhos, ele fala aqui, Primeiro, inflação por repasse de custos. Empresas repassarão o custo extra para os preços finais de bens e serviços. Assim mesmo, mantendo o salário nominal. O trabalhador perderá, você que vai ficar aí, só ficar em 6x1, eu estou livre 6x1, você vai perder o poder de compra no supermercado e nas tarifas públicas. Por exemplo, vou dar aqui uma coisa para você bem simples. Se você tem algo que custa hoje R$10, você pega um pacote de pão de R$10, por exemplo, vai só em 10% já vai para, aumenta mais 10%, vai para 11%. Mas aí chegando a 30%, chegando a 30% lá para agosto, vai para R$3, por exemplo. Então você tem um custo de R$10, aumenta mais 30%, vai para 13. Aquilo que você pagaria 10, vai pagar 13 para ter a mesma coisa. Então, 13 para variar, né? Só um exemplo aqui. Então, se você paga aí hoje, aqui, como por exemplo aqui em Fortaleza, a passagem do ônibus é 5,40 aqui em Fortaleza. Bote aí mais 30% aí nessa história. Faça soma quanto é que vai dar. Então, tudo que você consome, seja no serviço ou consumo, vai aumentar 30% aí, de 10% a 30% no mínimo. Isso sem falar no ano que vem quando chegar a inflação. Quando aí a inflação vai disparar. É sério. Olha, ponto 2. Substituição e rotatividade. Vai chegar no ponto aqui que você não vai gostar. Demissão de funcionários antigos e mais caros para a contratação de mão de obra mais jovem e de menor custos, aumentando o desemprego entre os mais velhos. E uma coisa que ontem, quando eu estava chegando em casa, eu passei no supermercado ontem, depois eu fui lá no shopping, a minha filha foi comprar um sanduíche lá no McDonald's. Lá nesse McDonald's, por exemplo, tô aqui o exemplo assim, né, não é propaganda, mas tinha lá 3 caixas.
Até mês passado. Ontem, quando eu fui olhar por lá, esses 3 caixas vieram 3 totem. Então, menos 3 empregos. Os 3 caixas foram substituídos por 3 totem eletrônico. Então, menos 3 empregos. E não tem ninguém para ajudar não. Você vai ter que se virar para chegar lá e comprar. Aí começa. Terceiro ponto, informalidade. Para fugir dos encargos da nova legislação, empresas podem migrar contratações para regime informal, desprotegendo o próprio trabalhador. Então, se você acha que você vai ficar feliz, vou manter meu salário, vai manter seu salário, e você vai estar protegido, engana-se. Você vai pagar o seu próprio custo em bens e serviços, entre 10% e 30% no mínimo. Pode ser maior, porque aqui no Brasil tudo é caro. Pergunta se o governo Lula quer diminuir os impostos que a gente paga. Não, quer que o empresário se lasque para poder pagar o funcionário. Aí o empresário vai ter que arrumar robô, arrumar pessoas. Ou seja, você que hoje está comemorando aí o final de 6x1, você vai acabar ficando, sabe aonde? No 7x7. O que quer dizer? Desempregado. Ponto 4. Automação e redução de atividades. A aceleração do uso de tecnologias para substituir postos humanos ou, no limite, o fechamento de turnos e contratação de negócios por perca de receita diária, visto que circulando menos um dia da semana, o consumo em lanchonetes de centros comerciais e uso de transporte também encolhe. Então, meu querido, se você, eu vou ficar aqui feliz, eu vou ter um dia mais com minha família, eu vou lá pro McDonald's, eu vou lá pro Bebelu, vou lá para onde vou lá pro Chico do Caranguejo comer alguma coisa ali aqui em Fortaleza, vou lá para o bar. Aí quando tu vai chegar lá, tu pega um sanduíche, por exemplo, de 15 reais. Não, o sanduíche agora aumentou para 20. Aí tu vai chegar lá no cara, mas tá muito caro, não sei o que, vai começar a reclamar. Meu querido, você optou por estar mais um dia em casa. Então, mais um dia em casa é mais um custo. Daqui a pouco tua mulher te dá o pé na bunda e tu vai ter que arrumar um emprego por aí, arrumar outra casa para tu morar, porque tu não vai morar mais com a tua mulher, e ainda pagar a pensão para os teus filhos ainda. E se não pagar, tu sabe, né? Prisão. Pois é. Essa é a situação. O trabalhador vai pagar o próprio 6x1. Fique feliz, você que está aí, você que é petista, por exemplo, você que tá feliz, vai ficar em casa com minha família, que conversa, você quer beber cachaça, quer fazer alguma coisa. Outra coisa, você, estando no trabalho, você almoçava na empresa. Agora você vai, aquele um dia a mais que você não vai almoçar em casa, às vezes você tem que almoçar em casa. É mais um custo para você, só te lembrando também. E outra coisa, você um dia a menos em casa, também é um dia a menos do transporte que você vai receber no seu para transporte, tá bom? Então você vai começar pagando os 6%, né, do salário, como diz a lei, até 6% pode ser descontado do funcionário. Só que tu vai ter um dia a menos, ou seja, tu vai ficar em casa, é tudo mais caro. Se você acha que você se dá bem com o final de 6x1, você vai se dar muito mal. Como eu falei agora, aqui em Fortaleza eu fui numa lanchonete ontem com minha filha. 3 caixas foram substituídos por 3 toques de atendimento. Pois é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá o like. Se não gostou, dá o dislike, não tem nenhum problema. Mas agora é com você. Você aprova ou você desaprova? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.